boa noite, primeiramente, a todos que estão aqui. Nós iniciaremos a nossa semana do emagrecimento saudável. Essa semana, nós pensamos nela com uma demanda que surgiu da necessidade da clínica que nós atuamos, que é na Lago e Manfrim Cirurgia Plástica, onde eu sou a Ana Carolina, psicóloga, a Fernanda, nutricionista, e a doutora Heloíse, percebemos uma necessidade de passar informações com relação a emagrecimento e perda de peso sustentável. Porque devido ao ocorrido, à quarentena, nós verificamos muitos pacientes com dificuldade em conseguir manter o peso, né? Então, surgiu essa necessidade, foi quando nós tivemos essa ideia de formar a Semana do Emagrecimento Saudável para vocês, com a nossa equipe multidisciplinar, porque a gente acredita muito que cada profissional fazendo o seu melhor, a gente conquista melhores resultados para o paciente. E aí surgiu a nossa semana, e aí nós tivemos uma semana aí de planejamento, para cada um montar o seu curso, focado em emagrecimento. E a primeira palestra, o primeiro curso é o meu, da área da psicologia, onde eu fiquei pensando bastante com relação ao tema, porque são tantos assuntos assim para a gente trabalhar, que teria assunto para muito tempo, mas eu consegui eleger dois temas principais que eu acredito serem os principais para nós trabalharmos o início de um processo de emagrecimento sustentável, porque não adianta nós pularmos fases e chegarmos a algo que ainda esteja preparado. Então, o objetivo é justamente montar um caminho assertivo, um caminho sustentável, um caminho possível, sem promessas psicológicas, de terrorismo psicológico, sem terrorismo nutricional, sem promessas, na verdade, né? Com resultados reais que cada um conquista de acordo com o que tem dentro de si. Então, esse é o nosso objetivo, mostrar um pouquinho de como funciona o nosso trabalho também de emagrecimento que a gente faz aqui. E como vai funcionar? Eu vou ter 2 dias que eu vou ministrar o curso, hoje e amanhã. Então, eu selecionei 2 temas. O primeiro é o passo certo para o emagrecimento sustentável, e amanhã é sobre autoconhecimento e autoaceitação no processo de emagrecimento. Então, eu vou falar desses 2 primeiros dias, aí a Fernanda, nutricionista, entra na quarta e na quinta-feira falando sobre a nutrição alimentar e sobre dieta adequada, e na sexta-feira nós vamos encerrar o nosso curso, a nossa semana, com um bate-papo rico de perguntas, onde nós vamos esclarecer todas as dúvidas e todos os questionamentos que os participantes tiverem durante a semana. Então, como vai funcionar? Hoje, eu até peço para, além de desativar as perguntas também, vocês podem escrever elas através do chat. Então, essa pergunta, vocês podem digitar ela, e nós vamos arquivar para nós debatermos e respondermos todas as perguntas na sexta-feira. Então, vão ter perguntas da psicologia, da nutrição e todas que vocês quiserem fazer. Tudo bem? Ô, Carol, então tá, gente, seguinte, ó, todo mundo, por favor, vamos desativar o áudio. Inclusive eu, agora, para começar a aula da Carol, eu também vou desativar meu áudio, porque tá muito barulho. Eu não tenho muita familiarização com esse aplicativo, eu não sei ver quem tá com... Aí, agora parece que melhorou. Mas é só ir ali embaixo, tem um microfoninho bem no meio da tela, lá na parte inferior, só apertar e deixar vermelhinho, tá? As câmeras, acho que é indiferente, pode deixar aí, não tem problema, porque o que a Ana vai passar é só você correr a tela, no máximo à esquerda, tá bom? Então, Ana... Tem uma participante, Franciele, ela está com o microfone ativo.
Se ela conseguir clicar em cima do microfone para desativar. Então, tá bom. Ana, Tá? boa apresentação para você. Eu vou deixar desativado o meu microfone, qualquer coisa a gente volta a se falar, tá? Tá joia. Então, boa noite. Vamos iniciar o nosso primeiro curso da semana, que é Passo Certo para um Emagrecimento Sustentável. Quando fui definir o tema, eu fiquei um tempo pensando no primeiro item a trabalhar com todos vocês. E eu achei esse nome interessante, Passo Certo. Por que passo certo? Porque muitas vezes nós encontramos tantos caminhos a seguir, tantas possibilidades, tantas oportunidades, né? Principalmente que a rede social nos oferece, tantas coisas mágicas, tantas coisas milagrosas, tantas coisas surreais. Então, eu pensei nesse item, passo certo. Passo certo para um emagrecimento sustentável, não para um emagrecimento por pouco tempo, né? Porque o nosso objetivo é o quê? Que a pessoa emagreça e que ela perpetue esse resultado para sempre, para a vida toda. Esse é o nosso objetivo. Mas como fazer isso? Então, nós focamos em mostrar esse caminho que pode ser interessante para cada um de vocês. Cada um tem um pensamento, uma forma de agir em particular, e é tentar ajudar um pouco com relação à psicologia nesse processo. Eu inicio a nossa apresentação com uma participação que eu solicitei a vocês através do story do Instagram. Então, eu quis não buscar somente exemplos de livros e de literaturas da psicologia cognitivo-comportamental, que é a linha que eu atuo, mas eu quis trazer também a participação de vocês para entender como isso é muito real e que acontece no dia a dia com a gente. Então, eu fiz 3 perguntas com relação a esse primeiro assunto. O primeiro, qual a primeira palavra você pensa quando o assunto é emagrecer? Então, eu fiz uma tabulação dessa resposta das pessoas que participaram e eu agrupei em partes para ficar mais fácil de apresentar, tá? Então, aqui, deixa eu só. 60% responderam que a primeira palavra é dieta. E dieta, quando a gente fala, isso tirando de exemplo de pacientes que eu já tive na minha trajetória, as pessoas elas veem a dieta como algo terrível, como algo difícil, como algo impossível, como algo momentâneo, né? Então, as pessoas, por serem algo terrível, por ser algo que não é bem aceito, geralmente elas buscam uma dieta rápida, com resultados rápidos. Só que a dieta rápida, ela tende a te dar um resultado, pode te dar um resultado, mas ela não vai se sustentar por muito tempo. E isso nós trabalhamos também através de estudos na ciência e na psicologia. Ela pode emagrecer, mas dentro de um período, por exemplo, de 1 ano e meio após essa dieta rígida e radical, qual que é o resultado que ela vai ter? Então, às vezes, esse resultado, ela vai voltar a ganhar o peso que ela perdeu, se não ganhar mais ainda do que aquilo que ela perdeu. E o que vai acontecer? A pessoa vai se sentir frustrada, vai acreditar que nada para ela dá certo e vai se desmotivar para o processo de emagrecimento. Outro fator, a pessoa faz a dieta da amiga. A dieta é da amiga, a nutricionista não fez para ela, fez para a amiga. A necessidade é outra, cada pessoa tem uma necessidade. Então, pega uma dieta muito rígida ou que não é para ela e sente dificuldade em fazer. Dietas restritivas,
existe grande chance de desenvolvimento de compulsão alimentar, que é um transtorno alimentar. Então, isso, gente, é muito sério. Então, como nós da psicologia atuamos? Nos passos corretos, nos pequenos passos, dados de forma assertiva para você garantir um resultado sustentável. Então, essa é a chave. Fazer com que a dieta não seja encarada de forma triste, de forma difícil, de forma impossível. A dieta é que esse termo dieta, ele acaba sendo... ele já tem esse nome que assusta, mas a gente precisa mudar a visão que dieta não é ruim, como eu penso que é. A dieta ela pode ser boa, ela pode ser fácil, desde que você faça ela corretamente e que seja uma dieta possível. Outra coisa que eu vejo muitos pacientes, quando fala dieta, geralmente eles dividem dieta em dois grupos. A pessoa que não está de dieta pode comer tudo que ela quer, pode comer cachorro quente, pode comer batata frita, e a pessoa que está de dieta, ela não pode comer nada disso. E isso, gente, é um grande engano. Se você é a pessoa que faz esse tipo de dieta, você mude a sua forma de pensar. Porque a pessoa, como uma dieta, eu falei, ela é para uma vida toda, como você vai ficar a vida toda sem comer um chocolate, sem comer um cachorro quente, sem comer uma batata frita? Na verdade, você pode tudo, desde que você tenha consciência daquilo que você come, que você tenha controle e que você tenha moderação. E é aí que entra a psicologia no quesito de sentimentos e emoções, que é um item importantíssimo para a sustentação da sua perda de peso, tá? Outro item... Eu estou tentando aqui... Não está indo a apresentação. Travou, gente, só um pouquinho. Ó. Às vezes, Carol, fica lento mesmo. De repente, você pode ir continuando. Não tá indo meu gráfico, olha, eu tô dando Enter. Clica com o mouse. Mas às vezes acontece de dar uma lentificada. Pronto, agora foi. O segundo item mais falado também pelos participantes, será que eu consigo? Então, alguns não falaram exatamente, será que consigo ou consigo? Né? Então, o que está relacionado, será que eu consigo? São crenças que a pessoa tem. Ela duvida do seu potencial, ela duvida da sua capacidade. Por quê? Porque ela com certeza já se frustrou em processos anteriores por ter feito dietas inadequadas. Então ela vem com traumas, ela vem com medos de que aquilo não vai funcionar e ela não acredita que aquilo vai funcionar. Então, enquanto nós da psicologia não atuarmos junto com esse paciente, não fizermos ele compreender que é necessário essa mudança de crença, o processo de emagrecimento não vai dar certo, ou ele vai dar momentaneamente e o paciente volta a ganhar peso novamente, certo? Aí nós temos a parte da estética. Algumas pessoas pensaram em estética. E a estética é sim todas as pessoas que pensam em emagrecer, muitas vezes pensam no resultado estético. Mas eu sempre falo para o paciente que a estética ela é uma consequência de seus hábitos, né? Na verdade, o seu corpo reflete aquilo que você é interiormente. Então, se algo não está bom, muitas vezes o seu pensamento não está adequado, as suas emoções, e você reage comendo de forma emocional. Porque nós temos duas formas de comer. Uma fome fisiológica, quando a pessoa está realmente com fome, está algumas horas sem comer, ela sente o estômago roncar, muitas vezes sente um pequeno enjoo, uma pequena dor de cabeça. Isso é uma fome fisiológica. Ou tem aquela fome emocional. Às vezes a pessoa acabou de comer, mas ela está com desejo de comer um pote de sorvete.
e daqui meia hora ela quer comer outra coisa, e daqui meia hora ela quer comer outra coisa. Será que ela está realmente com fome, né? Ou essa fome ela é emocional? Então, quando você consegue ter o discernimento da sua fome e atuar com ela, resistindo e entendendo suas emoções, você consegue ter controle da situação. Por que ter controle? Porque comer, gente, não é um ato automático. Muitas pessoas não pensam nisso. Não é um ato automático, como, por exemplo, o meu coração bate. Eu não tenho como controlar os batimentos do meu coração, mas eu tenho como controlar o que eu vou comer, né? Mas muitas pessoas ainda não têm essa habilidade. Quando elas desenvolvem essa habilidade, fazer dieta se torna mais fácil. E a estética, ela vem como uma consequência desse processo. Como consequência também, né, muitas pessoas procuram a saúde. Então, muitas pessoas buscam dieta porque está com colesterol alto, porque desenvolveu diabetes, porque precisa baixar os exames de sangue, tem inúmeras alterações, ela precisa realmente perder peso. Então, é importantíssimo. Um dos primeiros fatores é você cuidar da sua saúde e a consequência chega na parte estética. E o sentimento de tristeza, né? Existiu algumas pessoas que falaram que quando pensavam em emagrecer vinha um sentimento de tristeza. Muito provavelmente a possibilidade de terem tido muitas frustrações decorrentes desse processo de emagrecimento inadequado e que resulta em muitas vezes até depressão, ok? Segunda pergunta que eu fiz aos participantes no Story. Se você deseja emagrecer, você procura ajuda de qual profissional? Nós tivemos aí 55% das pessoas falaram que vão atrás da nutricionista. E isso é muito bom. Só que nem todas as pessoas possuem um controle emocional de sua ansiedade, de sua forma de pensar, de suas emoções, que consigam sustentar somente com um profissional da nutrição. A nutrição é, sem dúvida, muito importante, mas é necessário, muitas vezes, uma atuação multidisciplinar para se obter um resultado sustentável. Muitas pessoas procuram citar o personal trainer ou educador físico, exercício. Sem dúvidas que é uma excelente estratégia também, mas a gente sempre trabalha com um trabalho aliado multidisciplinar. O exercício é importantíssimo, mas ele por si só, se a pessoa continuar com descontrole, com compulsão, comendo tudo aquilo que ela deseja, será que o exercício por si só vai resolver a situação? Certamente que não, né? O exercício ele ajuda, ele libera hormônios, libera endorfina, a sensação de bem-estar, tudo isso é muito bom, mas ele por si só não vai solucionar, não vai te proporcionar um emagrecimento sustentável. Algumas pessoas responderam que não procuram nenhuma ajuda. Então, assim, quando não procura, ou ela acredita que ela sabe de tudo, que ela consiga lidar, mas a gente vê que muitas pessoas, elas conseguem buscar, sim, um exercício por si só, conseguem buscar uma dieta, mas é aquilo que nós conversamos, nem sempre algo adequado, algo para ter um resultado sustentável. Endocrinologista, então é importantíssimo o médico endocrinologista, às vezes o nutrólogo, que vai te solicitar exames, vai tratar diabetes, outras comorbidades associadas à obesidade, mas nem sempre vai ser necessário o trabalho do médico. Somente quando vai tomar medicação, quando realmente a ação nutricional, psicológica, exercício não estiver adequado, não está funcionando, então vai ser investigado se existe algum problema orgânico, onde são solucionadas
através de exames, né? Onde são verificados através de exames e buscando outras causas do porquê a pessoa não emagrece. O psicólogo, 7% falaram com relação a 7% falaram do trabalho do psicólogo, então pouca gente ainda avalia a necessidade do psicólogo no emagrecimento. Eu acredito que isso se deve também a pouca divulgação, a poucos psicólogos fazerem e divulgarem esse tipo de trabalho, então muita gente ainda não conhece, vê a psicologia mais assim, como clínica, vou tratar depressão, vou tratar ansiedade, um caso isolado, né? E não focado no processo de emagrecimento. E um percentual bem menor, né, com a área da nutrologia, o nutrólogo, que é um médico que se especializa como nutrólogo, né, e solicita exames, pode dar medicação, diferente do nutricionista que não medica, que não dá receita, assim como é o caso do psicólogo e do psiquiatra. E qual fator você atribui o não conseguir permanecer dentro do peso? E aí nós tivemos, olha, gente, tão pouca gente citou a psicologia no processo de emagrecimento, né? Mas 33% das pessoas atribuíram a ansiedade e o psicológico delas que não é como culpado de não conseguir permanecer dentro do peso. Então, veja que a mente, o psicológico da pessoa é um fator importantíssimo nesse processo. Aí nós temos alimentação errada, fast food, alimentação cheia de gordura, fritura, cheia de carboidrato e açúcares refinados. Então, alimentação errada, que muitas vezes a pessoa come descontroladamente. Por que ela come descontroladamente? Porque tem um emocional por trás, que é aquilo que eu comentei com vocês no início, a fome fisiológica e a fome emocional. E muitas vezes esse percentual aí, muita gente comendo errado devido à fome emocional. E isso aconteceu na quarentena, né? Então, muitas pessoas ganharam peso, por quê? Porque elas ficaram ansiosas e porque elas estavam ansiosas, elas comiam. Estavam tristes, elas comiam. Estavam assistindo filme, elas comiam. Então, tudo, né? Tudo que elas sentiam, elas comiam no final. Falta de exercício físico. Então, muitas pessoas atribuíram não conseguir permanecer dentro do peso através da falta do exercício físico, mas é muito mais relacionado ainda à alimentação errada. Determinação e foco. Então, a crença, de novo, não tem, eu não tenho determinação, eu não sou uma pessoa focada. Ela acredita que ela não é determinada, ela acredita que ela não é focada e ela não vai atrás de ser aquilo, porque ela acredita não ser. E muitas vezes ela não descobriu ainda que ela pode ser, né? Que é possível ela mudar e ela ser diferente a partir de hoje. Sentir fome, gula. Muitas vezes o sentir fome e gula também relacionado ao psicológico. Observem que muitos desses não foram claramente falados em relação ao psicológico, mas sentir fome, gula, compulsão, né, relacionado à mente, ao emocional. A falta de motivação, muitas pessoas, elas querem que as pessoas fiquem motivando elas a atingir um objetivo. E eu sempre falo que, gente, se vocês forem esperar alguém ficar motivando vocês para fazer alguma coisa, a tendência disso não dar certo é muito grande. Você precisa buscar uma motivação dentro de você. Né? Você precisa se autoconhecer e buscar aquilo que te motiva e não culpar os outros e esperar que os outros nos motivem. Então, esse é um grande erro das pessoas que querem emagrecer e jogam a culpa nos outros que não deixam ela continuar no processo. E metabolismo lento. Muitas vezes as pessoas falam, quando falam no grupo do metabolismo lento, falam hereditariedade, a genética, enfim. E tem uma frase
que eu vi esses dias na rede social e que eu achei bem interessante, que é assim, ó, a genética carrega a arma, mas é o estilo de vida que puxa o gatilho, né? Então, serve essa frase aí para a gente refletir um pouquinho, porque às vezes a pessoa tem, né, a genética, mas muitas vezes, na grande maioria, existe um hábito inadequado de vida que não é condizente com emagrecimento saudável e nem sustentável. Certo? E agora, gente, visto essa resposta que vocês deram, que os participantes falaram nos stories, a gente entra com as crenças, que eu falo que é o primeiro item assim que a gente atua na psicologia, né? A psicologia, ela sempre busca a raiz do seu emocional, na forma de compreender o ser humano. Então, o que eu gostaria que vocês refletissem? Primeira pergunta: em que você acredita? Se você acreditar, será que eu consigo? Será que isso vai dar certo? Você percebe que você já está colocando um obstáculo na frente do seu caminho? E que a chance disso não acontecer vai ser muito maior do que se você acreditar. Por quê? Porque às vezes você fica muitas vezes ouvindo vozes de pessoas que não estão te motivando para o processo de emagrecimento. Aí, às vezes, a sua mãe, às vezes não é nem uma pessoa que queira seu mal, mas porque ela também acredita nisso. Aí ela vai falar, filha, sua família é de obeso, fique conformado, você nunca vai conseguir emagrecer, isso nunca vai dar certo para você, porque olha só, sua mãe é gorda, seu pai é gordo, seu irmão, não vai dar certo. Então, você acaba entrando nisso e acreditando que isso é real. E aí, esse é um trabalho muito complexo e muitas vezes necessários vários atendimentos e um tratamento mais longo para que a pessoa quebre essas crenças que nós chamamos de disfuncionais. Porque para nós, para mim, não interessa na psicologia se sua crença é real ou irreal, mas se ela é funcional ou disfuncional para você. Às vezes o que você acredita, eu não acredito, mas ela não te faz mal. Agora, se você tem uma crença que te faz mal e que te impede de buscar os seus objetivos, aí você precisa mudar essa tua forma de pensar com relação a isso, porque ela está te prejudicando, ok? Então, em que você acredita? Será que eu consigo? Então, isso é um processo de autoconhecimento. Então, como eu dei o exemplo, minha família de obesos, eu nunca vou conseguir um emagrecimento definitivo. Eu acredito que eu sou fraco, que eu sempre inicio as dietas e desisto no meio do caminho. Então, esse é um outro item, a pessoa achar que ela é fraca. Se você já achar que você é fraca, as coisas realmente elas não vão partir para um passo melhor. Você não vai chegar no objetivo, porque para você chegar no objetivo, você vai passar por dificuldades sim. Se alguém falou para você que o processo de emagrecimento não vai ter obstáculo, não vai ter dificuldade, a pessoa ela está iludindo, porque realmente você vai passar por dificuldades e por novos aprendizados, não tem como, né? Você vai aprender, você vai evoluir. E a evolução, ela tem sofrimento também. Então, é importante você entender que você vai aprender coisas novas, mas que muitas vezes não vai ser fácil. Mas que você persistindo, que você partilhando aquilo que você sente, você vai chegar no seu resultado e que é possível. Basta você acreditar em você. Partindo então desse princípio de crenças que a psicologia atua, aí nós partimos para o primeiro passo do emagrecimento sustentável, que é o que? A mudança de pensamento. Então, a psicologia cognitivo-comportamental, nós temos uma forma de entender as situações através de um ciclo, que é o que eu vou explicar agora para vocês. Então, assim, nós iniciamos com pensamento,
que vem muitas vezes de crenças, entende? Pensamentos que são muitas vezes o que chamamos de pensamentos automáticos. São coisas que surgem em nossa mente que a gente não pensa. Não queria pensar nisso, mas isso surgiu na minha mente. Então, tem muitos pensamentos que vêm em nossa mente que vêm de forma, de repente, ele surge. E aí, esse pensamento sempre vem uma emoção, né? E sempre tem um comportamento. Então, existe esse ciclo. Um pensamento que ele é funcional, que é positivo, ele vai te gerar emoções e sentimentos positivos, que vai também te resultar em comportamentos funcionais e adequados. Muitas vezes o paciente, eu percebo quando eu atendo, que o paciente muitas vezes ele não tem a ideia daquilo que ele está pensando. Ele não consegue identificar esse pensamento automático. E isso requer alguma prática. Muitas vezes, pessoas impulsivas, pessoas ansiosas, elas possuem uma dificuldade maior em identificar esse pensamento. Mas com treino, um trabalho psicológico junto, é possível identificá-los. Quando a pessoa não consegue, eu sempre atuo da seguinte maneira: como você está se sentindo? Existe ainda também uma confusão com relação a nomear sentimentos. Muitas vezes a pessoa sente o vazio dentro dela, mas ela não sabe nomear aquilo que ela está sentindo. Então, às vezes ela fala, nossa, mas eu sinto um vazio, mas ela não sabe que aquilo pode ser, por exemplo, tristeza. Ela está se sentindo triste. E tem pessoas que já conseguem identificar mais fácil. Então, assim, uma das formas de nós identificarmos o pensamento é como você está se sentindo. Ah, eu estou me sentindo mal, eu não estou me sentindo bem. Então, se a pessoa não está se sentindo mal, é porque existe um pensamento que precede que ela não tem uma emoção legal e que isso reage com certeza no comportamento dela. Então, ela pode ter um comportamento explosivo, um comportamento de ficar introspectivo, quieto no canto dela, de se sentir inferior e não sair para nenhum lugar, de não querer ter contato com os amigos, de não querer mais sair para a rua, porque ela tem vergonha dela. Então, se ela tem vergonha dela e ela começa a deixar de sair porque ela se sente inferior, com certeza é porque ela tem emoções diferentes, que não são funcionais, são emoções ruins, né, negativas para ela e que vêm decorrentes de um pensamento. Não sei se deu para compreender um pouquinho. Então, gente, não está ouvindo? Gente, vocês estão ouvindo? Sim, aqui tá normal. Ah, tá. Que ele falou que não estava ouvindo. Sim, eu estou ouvindo bem. Estão? Sim. Tá ouvindo. Tá. Então, ok, gente. Então, vamos continuar qualquer problema. Então, atuar com as suas emoções relacionadas ao comer. O que você pensa, o que você sente e como você reage aos comportamentos quando conversamos a respeito. Então, esse é o ciclo da forma que a psicologia cognitivo-comportamental atua, que eu gostaria de explicar um pouquinho para vocês compreenderem como é a minha atuação com relação ao emagrecimento. Então, vamos lá. Que travou de novo. O próximo slide. Agora tá. E aí, gente, o que eu gostaria de passar da importância da equipe multidisciplinar. Por quê? Eu sempre acredito que quanto mais profissionais capacitados envolvidos no processo nós tivermos, mais chances de ter resultado aquela pessoa tem. Porque às vezes o problema dela é psicológico, às vezes é nutricional, e aí a gente cerca de diversas maneiras aquilo para poder gerar um resultado melhor para o paciente. Então, essa é a metodologia e a proposta que eu acredito ser importante para o resultado sustentável e duradouro.
Então, o psicólogo, ficou claro a importância da atuação do psicólogo no processo de emagrecimento? Vejam que a grande maioria da alimentação, daquilo que você come, está, na maioria das vezes, relacionados ao seu emocional. E se você não tiver autoconhecimento e compreensão das suas emoções, você dificilmente terá uma consistência no seu processo de emagrecimento. Então, o psicólogo, nós atuaremos com as emoções, com as mudanças de pensamentos disfuncionais e desenvolvendo novas habilidades e novos hábitos de comportamento. Então, nós investigamos, nós temos aquele problema real, que a pessoa ganhou peso, ela precisa perder peso, e nós vamos investigar as crenças, as raízes daquilo que está gerando uma emoção que faça com que ela coma, a partir de identificado, a pessoa ampliando seu autoconhecimento, nós partimos para o desenvolvimento de habilidades comportamentais, que é o aqui, agora, para frente. Então, nós começamos a atuar lá atrás para identificar o que acontece hoje e do aqui, agora, para frente, certo? Partindo desse princípio, psicólogo, nós encaminhamos juntamente ao nutricionista. E muitas vezes eu vejo muito interessante quando o paciente ele passa primeiro pelo psicólogo, muitas vezes quando ele vai no nutricionista, ele já vai pesar, por exemplo, e ele já percebe que perdeu um pouquinho de peso. Então, isso porque já mudou a forma de pensar. Então, o processo inicia, gente, é no nossa mente, o psicológico, certo? Então, aí está preparado, ele vai para a nutricionista, e a nutricionista vai fazer o quê? Ela vai atuar com ensinamentos relacionados a um cardápio saudável, que te dê saciedade e que te indique a quantidade correta de ingestão de alimentos para o seu caso. Porque cada pessoa tem uma necessidade. Então, ela vai avaliar qual é a sua necessidade. E existem inúmeros tipos de atuação profissional, né? Em tudo, tanto como psicólogo, como nutrição, como de todas as áreas. E quando eu fui trabalhar com o emagrecimento, eu já busquei profissionais da nutrição, como é o caso da Fernanda, que tem a mesma forma de acreditar que a minha. Por quê? Porque eu acredito que o terrorismo nutricional não funciona. Dietas radicais, a psicologia não acredita em dietas radicais, em dietas milagrosas, em promessas a curto prazo. Porque se você não atinge a curto prazo, você vai se sentir frustrado e você vai desistir do processo. Então, a Fernanda ela tem a mesma forma de pensar e isso deu muito certo. Que então ela atua nesse cardápio de forma que seja nutricional, de que seja saudável, sem terrorismo. A pessoa pode comer hot dog, ela pode comer um hot dog, mas ela não vai comer um hot dog todo dia, né, gente? Não vai comer uma barra de chocolate todo dia. Ela tem um limite, ela tem uma quantidade permitida para isso. E aí você vai aprender a planejar a sua vida, a planejar a sua rotina e a mudar seus hábitos. E isso vai se tornar uma coisa muito mais fácil. Porque a dieta não vai ser terrível. Você não vai mais ver a dieta como uma coisa horrível, como eu vou ter que cortar todos os alimentos que eu gosto, aquele bombom de morango que eu adoro. Não, não precisa. Você pode comer aquele bombom de morango que você gosta. Você pode comer aquele quindim, você pode comer aquele pastel da feira, eu tô falando tudo que eu gosto. Então, você pode comer tudo que você quiser. Só que você vai comer com moderação e com consciência. E o que eu observo, muitas pessoas, muitos pacientes não comem com consciência. Eles comem de forma impensada, porque isso muitas vezes dá a impressão que o seu organismo não está computando aquilo que você está comendo, só que o organismo está computando. E é por isso que você engorda. Passada nutricionista, existe a necessidade de um exercício físico, personal trainer, academia ou outro exercício que você goste, né? É importante você gostar. E o exercício físico, ele vai te ajudar na queima de calorias, na perda de peso e também no fortalecimento muscular.
ganho de massa magra, perder gordura, além de liberar os hormônios, endorfinas, que vão te fazer se sentir melhor, mais calmo, mais centrado, melhorando sua saúde física e mental para a sua dieta. O trabalho do personal trainer, muitas vezes eu acho interessante para quem está começando uma rotina, porque a pessoa aprende a se planejar, ela tem um horário para cumprir, ela não vai se auto-sabotar e vai ter um profissional de olho nela ali se ela está fazendo exercício. Muitas pessoas que têm dificuldade em manter o foco, talvez é interessante ter um instrutor, uma pessoa ali junto a ela fazendo o exercício até ela criar um hábito e conseguir fazer isso sem se podar, sem dar desculpas e deixar de fazer o exercício. Então, é uma estratégia e que faz parte do pilar da equipe para o emagrecimento. E, como eu tinha falado do endocrinologista lá, né? Que as pessoas falaram, citaram endocrinologista, que vai analisar as possibilidades de deficiências hormonais que podem impedir a perda do peso excessivo, houver alterações de exames, vai indicar o uso de medicamentos se necessário, né? E vai diagnosticar também as condições, diabetes, hipertensão, colesterol alto. Aí se torna muito importante a atuação médica de endocrinologista junto. E toda vez que eu vou mudar o slide, gente, ele fica lento. Deixa eu ver aqui. Tá. E agora eu quero falar um pouquinho dos requisitos do chá. Eu não sei se vocês já ouviram falar nesse tipo. É um perfil, né, que nós chamamos, um perfil pessoal. Traçar um perfil pessoal do porquê que muitas vezes o emagrecimento não acontece de forma satisfatória. Esse chá, eu atuo com essa metodologia desde da minha atuação anterior, que era com recursos humanos, na identificação de perfil profissional, e que eu acho muito interessante e que ela dá muito certo no processo de emagrecimento. O que seria o chá? O C de conhecimento, o H de habilidades e o A de atitude. Então, o conhecimento, vamos ver aqui que está indo devagar. Agora foi. Conhecimento. Então, muitas vezes, o que eu vejo nas pessoas, nos pacientes que já passaram, né, que eu já atendi, a pessoa, muitas vezes, ela sabe, ela tem conhecimento. Muitas pessoas que não são nem graduadas na área, que não atuam com isso, mas querem emagrecer, elas buscam o quê? Inúmeros livros, literaturas, revistas, artigos, elas são conhecedoras do assunto, elas conhecem, mas elas muitas vezes não têm habilidade, que é o que nós vamos ver aqui. Deixa eu já tentar abrir todo, porque se travar a gente tá com o slide. Aí então nós temos aqui, ó, o conhecimento, que é o saber, habilidade, que é o saber fazer, e atitude, que é o querer fazer. Então vamos lá. Muitas pessoas, eu já ouvi muito de paciente falando, Ana, mas eu quero emagrecer. Eu faço de tudo para emagrecer. Eu vou na nutricionista, eu tento seguir a dieta, eu quero. Então, tem pessoas que querem. Mas o que acontece? Muitas vezes ela não preenche esse perfil inteiro. Então, ela quer, mas ela não sabe como fazer. Então, aí que entra também a atuação nossa de psicólogo. É no desenvolvimento de novas habilidades, fazendo você compreender o seu interior, o seu autoconhecimento e desenvolvendo novas habilidades comportamentais também, né? Então, assim, às vezes a pessoa quer, mas ela não tem experiência, não tem habilidade para lidar na prática e com as emoções decorrentes do desafio da dieta. E aí entra o comer automático, o comer consciente, um exemplo, comer somente com fome, comer emocional, né? Alguns exemplos ali do que eu falei para vocês. Então, você precisa ter conhecimento, buscar conhecer, buscar entender,
ter atitude, sem dúvida, é importantíssimo, né? Porque sem ação, sem atitude, as coisas não vão acontecer, mas você precisa desenvolver essa habilidade. E aí que entra a habilidade. Habilidade é rápido para desenvolver? Você não nasceu sabendo. Então, você não nasceu sabendo fazer aquilo. É igual, eu sempre falo para o paciente, é igual você aprender a dirigir um carro. Você nasceu sabendo? Não. Você não teve que fazer uma aula de autoescola, não teve que aprender a trocar marcha, aprender a desenvolver essa habilidade. A mesma forma acontece no ato de comer. Você precisa desenvolver habilidades comportamentais para comer adequadamente e para resistir aos alimentos tentadores, aquilo que você às vezes não é a hora de comer que você quer comer. Então, precisamos preencher esse trio, que é o saber fazer, o querer fazer, para assim nós termos um resultado consistente e duradouro. Certo? E aí, gente, quase finalizando o nosso assunto hoje, que é 2 itens assim que acontece muito mesmo com os pacientes no processo de emagrecimento, que é a questão da ansiedade e a questão da paciência, ou seja, melhor, né? A falta de paciência. A pessoa quer um resultado, mas ela quer o resultado agora, imediato. E nós entendemos que o resultado imediato ele pode ter, mas ele não vai perpetuar. Então é preciso nós controlarmos essa ansiedade, nós controlarmos a paciência, se nós quisermos ter um resultado consistente. Senão nós vamos cair novamente no mesmo erro e você vai se frustrar de novo, né? Você vai desenvolver compulsão. Você pode desenvolver uma compulsão, por exemplo. Então, pense nisso, né? Será que eu não estou querendo um resultado muito rápido, né? Será que vai funcionar? Então, para desenvolver habilidades novas, nós precisamos, antes de tudo, ter algo chamado paciência. Aprendermos a controlar nossa ansiedade, não agirmos por impulso. E muitas vezes a pessoa ansiosa, ela age por impulso e age sem pensar, né? E muitas vezes o comportamento de comer sem pensar. Está ansiosa, não pensa e come tudo que vê na frente. Então, o ansioso, ele sempre quer tudo para ontem. Então, é necessário compreender que você não vai desenvolver essa habilidade do dia para a noite. Você precisa aprender e praticar até virar um hábito da sua vida, na sua vida. Então, nós da psicologia, nós ajudamos você a desenvolver esses hábitos comportamentais. E essa falta de paciência e busca de resultados rápidos faz você buscar o quê? Então, caminhos curtos. Porque você não tem paciência de esperar, você vai querer coisas rápidas, né? E vai certamente ter maior chance de fracassar em seu objetivo, como as dietas milagrosas e resultados rápidos. Certo? Então, gente, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida com relação a esse assunto, vocês podem fazer a pergunta, como eu comentei no início, através do chat e nós responderemos todas elas na sexta-feira, que será o nosso último encontro, com um bate-papo super interessante na resposta de todas as dúvidas no decorrer da semana. E eu quero encerrar aqui para vocês uma frase para vocês refletirem para o nosso encontro de amanhã, que é: o processo pode ser lento, mas buscar atalhos não acelera, né? Então, que reflexão você pode tirar dessa frase? Eu gostaria que vocês ficassem com ela hoje e que, se possível, se vocês puderem, nós praticarmos até um exercício. Quem quiser, claro, e quem puder e tiver Instagram, o meu Instagram é @anacarolina_psico. Se vocês puderem,
partilhar essa frase e daquilo que vocês pensam com relação a essa frase e nos dar um feedback com relação ao nosso primeiro curso, eu ficaria muito agradecida e gostaria de saber o que vocês estão achando, se está dentro daquilo que vocês esperam, para nós iniciarmos o nosso segundo encontro amanhã. Tudo bem? Legal, Carol. Tá? Muito bom, muito bom. Então, tá joia, gente. Então, por favor, quem tem dúvida, pode registrar no chat. Vocês podem também enviar @anacarolina_psico por direct. Eu vou armazenando as perguntinhas ali para a gente responder na sexta-feira. Tá joia? Eu espero ter ajudado vocês nesse encontro nessa noite. Muito obrigada pela participação de todos e até amanhã. Obrigada, até amanhã. E a gente se vê. Obrigada, viu, Carol? Foi ótimo. Boa noite. Muito bom mesmo. Boa noite. Tchau, tchau.